Vamos começar agora a gravar a nossa aula sobre cone, nossa correção de exercícios. Então, Risa vai ser minha assistente hoje, ok, Risa? Qualquer dúvida você vai me passando. Olha, a primeira questão que eu passei para vocês de cone era uma questão simples, que envolvia apenas a aplicação de fórmulas. Então, tinha lá, um cone tem 24 centímetros de altura, raio da base 7. Calcule a geratriz, a área total, o ângulo do setor e o volume. Então, primeira coisa que eu faço, vou até o formulário de cone e me pergunto, qual fórmula existe que envolva a geratriz, o raio e a altura? É a relação pitagórica, né, que diz assim, que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Substituir a altura, substituir o raio, deu 576 mais 49, 625. Quadrado da geratriz veio para o segundo membro em forma de radical e achei aí uma medida de geratriz de 25 centímetros. A seguir, área total. Qual a fórmula de área total? É a área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, mais a área lateral, que é um setor, πrg. Então, está aqui. Área total πr ao quadrado, mais área lateral πrg. Troquei o raio por 7 e troquei a geratriz por 25. Deu uma área da base de 49π e uma área lateral de 175π. Somando tudo, 224π. O exercício não lhe deu licença para trocar π por 3 ou 3,1. Então, obrigatoriamente, temos que trocar por 3,14. Fazendo a multiplicação, achei uma área total de 703,36 centímetros quadrados. Lene, você não havia falado no exercício para trocar π. Eu não troquei. Ok, tudo bem, sem problemas. Mas para quem trocou, eu já estou corrigindo o exercício de forma mais completa. Letra C, o ângulo do setor. Como é que eu encontro o ângulo do setor? Jogando na fórmula, ângulo igual a 360 vezes o raio dividido pela geratriz. Como eu já tinha todas as informações, então 360 vezes 7 dividido por 25. Essa continha deu 100,8 graus de ângulo do setor. E por último eu pedi o volume. Volume de cone é 1/3 do volume do cilindro, porque dentro de um cilindro cabem 3 cones justapostos. Então, vamos lá. Volume de cilindro, πr ao quadrado h. Volume de cone, πr ao quadrado h sobre 3. Então, apliquei aqui na fórmula, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Optei por dividir, deu 8 vezes 49, 392π. E troquei π por 3,14, dando aí 1.230,88 centímetros cúbicos. Questão simples de cone com apenas a aplicação de fórmula. Aí veio a segunda, que te daria um pouco mais de trabalho, porque eu trabalhei cone e envolvi também PA. Ó, o raio da base de um cone, a altura do cone e sua geratriz possuem medidas nessa ordem em PA, de razão 2. Obtenha a medida do volume do cone em centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, como é que eu vou expressar uma PA de razão 2? Sabendo que a menor medida é o raio, a do meio é a altura e a maior é a geratriz. Então, eu vim aqui, ó, raio, altura e geratriz. Chamei a altura de x. Se essas três medidas estão em PA de razão 2, a anterior a x é x menos 2. A posterior a x é x mais 2. Então, eu tenho um cone de raio x menos 2, altura x e geratriz x mais 2. Aí me perguntei, como é que eu vou sair do lugar, já que minhas informações estão todas em função de x?
Será que existe uma fórmula que envolve raio, altura e geratriz? Sim, a relação pitagórica. Geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Quem é a geratriz? X mais 2. Então, x mais 2 ao quadrado igual a altura, x ao quadrado, mais raio, x menos 2 ao quadrado. Produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repetir o x ao quadrado. Produto notável de novo, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olhei, será que dá para cortar alguma coisa? Sim. Mais 4 do segundo membro iria para o primeiro membro menos 4. Então, eu cortei. X ao quadrado iria para o primeiro membro menos x ao quadrado, cortei também. O que sobrou, eu organizei no segundo membro. Repeti o x ao quadrado, menos 4x, esse aqui vai para o segundo membro, menos 4x também, e deu menos 8x igual a zero. Equação do segundo grau, incompleta. Podia trabalhar com Bhaskara, soma e produto, ou colocar em evidência o fator comum. Coloquei em evidência x. X vezes o que dá x ao quadrado? X. X vezes o que dá menos 8x? Menos 8, igual a zero. Então, para um produto dá zero, ou a primeira parte é zero, ou x menos 8 seria zero, ou seja, x igual a 8. X igual a zero não convém. Por quê? Porque x está representando a altura. E a altura zero é uma altura que não existe, né? Então, eu fiquei com a resposta para x, 8. Aí, voltei aqui. Se a altura que é x é 8, quem é o raio? 8 menos 2, 6. Quem é a geratriz? 8 mais 2, 10. Então, se eu conheço raio, altura e geratriz, eu posso calcular o volume, que é o que eu preciso lá na fórmula de πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então, volume π vezes 6 ao quadrado vezes 8 dividido por 3. Deu 96 π, trocando π por 3,14, 301,44 centímetros cúbicos. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem? Ok. Olha só, quando a minha aula terminar, eu gostaria que algumas pessoas me acionassem lá no WhatsApp, tá? No final da aula eu vou falar quais são. Mas vamos seguir. Próxima questão é a questão de número 3, questão de Enem, simples, fácil, que eu tenho certeza que você garantiria aí na hora de uma prova. Olha, um reservatório tem a forma de cone, com altura 9 e raio da base 4. Está recebendo água a uma taxa de 5 π metros cúbicos por hora. Qual o tempo gasto para encher metade do volume? Se ele está falando de volume, então eu preciso calcular o volume. Para achar volume, eu preciso de altura e raio. E altura e raio nós temos. O exercício forneceu. Então, eu fui lá. Quem é o volume do cone? πr ao quadrado, h sobre 3. Qual o raio da questão? Qual a altura? Dividido por 3. 9 por 3 deu 3, vezes 16, 48, 48 π metros cúbicos. É o que isso? Isso é o volume do cone todo. Mas eu estou querendo saber o tempo gasto para encher a metade. Quem é a metade desse volume? 48 π dividido por 2 deu 24 π metros cúbicos. E aí, armei uma proporção simples, 5 π metros cúbicos, 1 hora, mas troquei essa hora por 60 minutos. Opção minha, tá? Podia ter seguido aí com horas. E o volume da metade do cone, 24 π, quanto tempo gastará? Cortei o π, apliquei proporção, deu 5x igual a 1.440, 1.440 dividido por 5, 288 minutos. Mas a gente não responde assim, 288 minutos. Então, eu me perguntei, quantas horas existem em 288 minutos? Já que uma hora tem 60.
Então, 60, 120, 180, 240, 300. 300 passaria. Fiquei com 240. 240 é 4 vezes 60 minutos. Então, aqui dentro tem 4 horas. 240 para chegar a 288, ainda sobrou ali 48 minutos. Então, 4 horas e 48 minutos, ok? Seguindo aí, a questão de número 4, também questão de Enem, questão excelente, porque além de eu trabalhar o cone, eu também vou estar envolvendo o cilindro e envolvendo situações práticas do dia a dia. Veja lá, um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a uma taxa constante de 1,5 ml por minuto. Aquela gotinha que fica pingando lá, né? 1,5 ml por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica de raio 4 e altura 9 e uma parte cônica, também de raio 4 e altura 3. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida. Sabendo que 1 centímetro cúbico tem 1 ml e usando a aproximação de π3, agora ele está me dando a permissão, o volume em ml do medicamento restante no frasco após a interrupção do medicamento é. Então, deixa eu entender a questão. Esse frasco aqui está cheio. Se ele está cheio, eu preciso ver o volume do cilindro mais o volume do cone. Ok. Eu sei que daí de dentro sai 1,5 ml por minuto e que após 4 horas, ou seja, 4 vezes 60, 240, após 240 minutos, foi interrompido aí a administração do medicamento. Quanto sobrou lá dentro? Então, primeira coisa que eu fiz, calculei o volume do cilindro de raio 4 e altura 9. Vai dar 16 vezes 9, 144 π. Trocando π por 3, que o exercício nos deu a licença, 432 centímetros cúbicos. Se 1 centímetro cúbico, numericamente, tem a mesma equivalência de ml, então dentro dessa parte cilíndrica cabe 432 ml do medicamento. Fui ver quanto caberia no cone. Cone, π, o raio do cone ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Cortei aqui, deu 16 π, trocando π por 3, 48 centímetros cúbicos, que tem a mesma equivalência aqui, 48 ml. Então, o que eu quero saber nesse momento? Quantos ml cabem dentro do frasco cheio? Então, eu vou somar o que cabe no cilindro mais o que cabe no cone para saber a capacidade dele cheio. Ou seja, 480 ml cabem aí dentro. Agora, eu vou ver em 4 horas quantos ml saíram do frasco para depois analisar quanto sobrou. Então, eu fui na proporção, 1,5 ml, 1 minuto. 4 horas vezes 60 minutos dá 240. Então, em 4 horas, quantos ml teria saído do frasco? Aplicando proporção, 360 ml. Se aqui dentro cabe 480, quem recebeu o medicamento recebeu por 4 horas, ou seja, 240 minutos, 360 ml, quanto sobrou dentro do frasco? 480, que é ele cheio, menos o que foi usado nas 4 horas. Dentro desse frasco sobrou 120 ml de medicamento. Questão excelente que eu colocaria com certeza numa avaliação. Dúvidas nessa? Ana sinalizou tudo bem. Elisa também. Ok, então vou acreditar que esteja tudo bem aí para todos e vou seguir. Nossa próxima questão era essa do sorvete, né? E eu vi lá na hora de corrigir os exercícios de vocês que alguns fizeram uma certa confusão aqui, Quando foi pegar o raio do cone,
ao invés de pegar 3, que é a metade do diâmetro, levaram um 6 como raio. Mas aí não deu essa raiz de 11 que eu dei o valor. Acredito que a pessoa deveria ter ficado se perguntando, né? Para que Lene deu a raiz de 11, se na minha questão não tem nada envolvendo raiz de 11? Mas então vamos nós. Em uma festa foi servido doce de leite, em copinhos em formato de cone reto, cada um com a medida do diâmetro da base da geratriz conforme a figura. Então, eu tenho diâmetro e geratriz. Sabe que foram consumidos 600 unidades desses docinhos. Sendo assim, determine em ml a quantidade de doce de leite necessária para encher todos os cones consumidos nessa festa. Quando for trocar π, troque por 3,1. E onde aparecer a raiz de 11, substitua por 3,3. Se eu vou encher cone, eu preciso de volume. A fórmula de volume envolve raio e altura, e eu não tenho altura. Então, eu vou até esse cone e vou aplicar a relação pitagórica, que envolve a geratriz que eu tenho, a altura que eu quero e o raio que foi informado. Então, geratriz ao quadrado igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. 53 menos 9 deu 44. Fatorando 44, 2 raiz de 11. Agora sim, trocando a raiz de 11 por 3,3, deu uma altura de 6,6 centímetros. Ok, tenho o que preciso para achar o volume de um cone. πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então, 3,1, que é o π que ele me informou, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura que eu achei, dividido por 3. Deu 61,38 centímetros cúbicos, que numericamente tem a mesma equivalência de ml. Errei aqui, tá? ml. E são 600 cones a encher. Então, 61,38 ml vezes 600, 36.828 ml. A questão perguntou em ml, mas a melhor resposta aí seria em litros, né? Passar ml para litros seria dividir por 1000. Então, eu gastaria aí de doce em torno de 36,8 litros de doce de leite para encher os 600 cones dessa tal festinha aí que aconteceria. Dúvidas? Seguindo. Ok, valeu, Ana. Um copo tem a forma de cone, com altura 8 e raio da base 3. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deve ser d. Então, vale a pena lhe chamar a atenção de que quando a figura é afunilada, se eu vou encher com quantidades iguais, né, essa parte de cima é mais aberta e essa parte de baixo é menor. Então, eu vou estar com certeza acima do 8 para poder dividir em partes iguais. Eu não estaria no 4, porque o que cabe aqui é bem mais do que o que cabe aqui. Trocando por palavras corretas, o que cabe no tronco, que é essa parte de cima, é bem mais do que cabe na secção. Então, que atitude eu vou tomar para resolver esse exercício? Primeiro, do cone grandão. Eu conheço o raio e eu conheço a altura, portanto, eu consigo calcular o volume. Se eu vou encher em partes iguais, eu também consigo saber quanto é a metade do volume. Então, olha lá meus cálculos. Qual o volume do cone grande? πr ao quadrado vezes h sobre 3, que deu um volume de 24π. Eu vou encher metade de um líquido, metade de outro. Quanto seria a metade? 12π. Tá? Se agora eu pegasse essa metade e fosse para a fórmula do cone de baixo, eu teria um problema, porque eu não tenho raio nem tenho altura. Então, o que eu vou usar para conseguir o que eu preciso, que é o raio ou altura? Essa relação aqui de proporcionalidade que eu comentei com você quando eu estava explicando a matéria.
a relação entre os volumes do cone e da secção, do cone grande e do cone pequenininho, que a gente chama de secção, é uma relação de razão entre as alturas, só que ao cubo. Então, eu posso dizer que o volume do cone, que deu 24π, está para o volume da secção, que tem a metade do 24π, assim como a altura do cone grande está para a altura do cone pequenininho, só que elevado ao cubo, ok? Aí vamos às continhas. Dividir aqui deu 2, 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, 512, e o x também ficou ao cubo. Aplicando proporção, 2x ao cubo igual a 512, x é a raiz cúbica de 512 dividido por 2, fatorando aqui o 256, e a raiz é cúbica, agrupei de 3 em 3, saiu 2, ficou 4. Então, 4 raiz cúbica de 4. Essa é a altura que o líquido vai alcançar para que eu tenha aí metade de um líquido e metade de outro, metade de suco e metade de água. Dúvidas nessa? Ok, que bom. Cone também é uma matéria que parece que vocês conseguiram captar as ideias com facilidade. E aí vem a nossa última questão para que eu possa propor a você as questões de hoje. Diz assim: em uma lanchonete, um casal de namorados, não consigo voltar aqui. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir uma taça de milkshake com as dimensões do desenho. O desenho tem 10 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. Sabendo-se que a taça estava cheia e que eles beberam todo o sorvete, calcula o volume ml ingerido pelo casal, o ZIP3. Então, o que ele está querendo nessa questão é calcular o volume da taça. Ficou fácil, né? πr ao quadrado h sobre 3. Π, troquei por 3, r, metade do diâmetro ao quadrado, vezes h sobre 3. Cortei, 25 vezes 20 deu 500 centímetros cúbicos, que tem a mesma equivalência de ml, numericamente. Então, 500 ml cabem nessa taça. Aí ele diz assim: se um deles beber sozinho até a metade da altura do copo, quanto do volume total da porcentagem terá bebido, tá? Então, se é metade da altura, significa que quem bebeu primeiro bebeu até uma altura de 10. Aí eu vim nessa relação aqui, o volume do cone está para o volume da secção. Quem é a secção? É o que vai sobrar dentro da taça depois que alguém tomar uma altura aqui de 10 centímetros. Então, 500 está para o volume da secção, assim como a altura do cone está para a altura da secção, que seria metade. Aqui deu 2, né? Simplificando, ao cubo. Aí ficou assim, 500 para o volume da secção, 2 ao cubo, 8. 8 vezes o volume da secção deu 500, 500 por 8, 62,5 centímetros cúbicos. Aí muitos falam assim: Lene, a pessoa tomou 62,5 centímetros cúbicos numa altura de 10. Errado, meu caro. Por quê? Porque 62,5 é o volume da secção. E a secção é essa parte de baixo. Mas quando você vai tomando milkshake, lembra lá quando você toma milkshake? O líquido sai aqui de baixo e essa parte de cima fica suspensa esperando você beber depois? Claro que não, né? O líquido sai primeiro da parte de cima. Então, o que vai sair não é o volume da secção de 62,5. O que vai sair é essa parte de cima aqui, é o volume do tronco. Ou seja, o que vai sair é 500 menos 62,5 ml, tá? Mas aí eu optei por montar essa proporção aqui, 500 ml era 100% da taça. 62,5 é a parte de baixo. Que percentual ela representaria? Apliquei proporção e cheguei à conclusão que ela representaria
12,5%. Mais 12,5% é a parte de baixo. Então, quem será a parte do tronco, que é a parte de cima que foi bebida? O que falta para chegar a 100? 100% menos 12,5%. Quem bebeu até metade da altura, bebeu 87,5%. Então, olha, não é uma coisa muito justa eu comprar uma taça de milkshake e falar, vamos dividir. Eu tomo até metade da altura e você toma depois até metade da altura. Né? Uma pessoa desentendida e pouco percebida poderia achar que estão dividindo em partes iguais, mas totalmente diferente. Quem bebeu os primeiros 10 centímetros bebeu 87,5% da taça. E o outro, coitado, que ficou com a outra parte, ficou apenas com 12,5%. Tá bem? Então fica aí uma questão que foi questão de Enem. O que eu quero propor para você agora? Nós temos 10 minutos de aula, 10. E eu vou passar para você uma questão valendo ponto extra. Corre lá no seu portal, porque eu já... Não corre ainda não, porque primeiro você tem que ver a questão. Porque ainda tinha essa daqui para fazer, a gente faz na próxima aula. Corre lá no seu portal e resolve essas duas questões que eu estou colocando aqui para você. Eu vou deixá-las na tela para você olhar. Vou deixar essa primeira por 5 minutos e depois eu passo para outra. Eu vou estender, eu tinha colocado até 10 horas. Vou abrir lá até 10h10 para você fazer e me enviar as duas questões. Então, 5 minutos para você pensar essa primeira, resolver, espera um pouquinho, faz a segunda e depois posta as duas para mim lá. Valendo um ponto extra. Para você que deixou de fazer algumas coisas, é o momento de rever isso aí. Tá ok?